Olá, sejam bem-vindos a mais esse vídeo. Hoje nós estudaremos um método de laboratório de controle de qualidade chamado espectrofotometria. Mas antes disso, vamos falar um pouco de radiação eletromagnética. Radiação eletromagnética pode ser entendida como o deslocamento de pequenas partículas chamadas de fóton. A luz que vemos nada mais é do que uma chuva de partículas subatômicas chamadas fótons que chegam aos nossos olhos. As técnicas espectrofotométricas estão fundamentadas na absorção de energia eletromagnética por moléculas, como paracetamol e carbamazepina. A forma como as moléculas absorvem energia eletromagnética não é igual e vai depender da estrutura e da concentração da molécula analisada. Portanto, a espectrofotometria é um método qualitativo e quantitativo, ou seja, serve tanto para identificar como para quantificar substâncias em amostras. Este é um espectrofotômetro, um equipamento que emite radiação eletromagnética, que é nada mais do que luz na faixa do visível, e dessa forma permite identificar e quantificar substâncias como princípios ativos em medicamentos. Na prática, pode ser bem simples determinar, por exemplo, o teor de um princípio ativo em uma amostra de medicamentos utilizando o espectrofotômetro. Pois o espectrofotômetro permite comparar a radiação absorvida ou transmitida por uma solução que contém uma quantidade desconhecida de soluto com uma que contém quantidade conhecida da mesma substância, a solução padrão. Dessa forma, para calcular o teor de um princípio ativo em uma amostra, basta preparar uma solução da amostra, realizar leitura de absorvância no equipamento e utilizar essa fórmula aí. Essa fórmula ela fala que para calcular o teor percentual de uma determinada substância, de um determinado ativo em um determinado medicamento, por exemplo, nós podemos fazer o seguinte: dizer que o teor percentual é igual à absorvância da amostra dividido pela absorvância padrão vezes 100. Agora vamos a um exemplo de determinação de teor de um medicamento por meio da espectrofotometria. Nós temos aí o doseamento da carbamazepina, conforme descrito na farmacopeia brasileira. E ele fala o seguinte: para dosear carbamazepina, comprimidos de carbamazepina por meio da espectrofotometria, nós podemos fazer o seguinte: seguir o seguinte método. Pesar exatamente cerca de 50 mg da amostra, transferir para balão volumétrico de 50 ml, adicionar 25 ml de metanol e deixar em ultrassom por 15 minutos. Completar o volume com o mesmo solvente. Diluir sucessivamente em metanol até concentração de 0,001%. Preparar a solução padrão na mesma concentração, utilizando o mesmo solvente. Medir as absorvâncias das soluções resultantes em 285 nanômetros, utilizando metanol para ajuste do zero. Calcular o teor de carbamazepina na amostra a partir das leituras obtidas. Alternativamente, realizar o cálculo utilizando a absorvância da solução padrão a 1%, é 490, em 285 nanômetros em metanol. Questão: considerando o método espectrofotométrico de doseamento da carbamazepina transcrito, considerando que a leitura da absorvância da solução da amostra foi de 0,468, qual o teor percentual da amostra de carbamazepina? Olha, nós sabemos que o teor percentual pode ser calculado pela amostra, absorvância da amostra dividida pela absorvância do padrão vezes 100. A absorvância da amostra está dada na questão.
é igual a 0,468. Está dada na questão. No entanto, nos resta descobrir a absorvância do padrão na concentração em que foi preparada. Vejam que a solução ela foi preparada em uma concentração de 0,001%. No entanto, o método farmacopeico ele dá a absorvância a 1%, que é igual a 490. No entanto, precisamos descobrir a absorvância para 0,001%, que foi a concentração da solução que foi preparada. Para isso, podemos utilizar uma regra de 3, onde a absorvância a 1% é 490 e a absorvância a 0,001% vai ser x. Calculando essa regra de 3, nós temos que x é igual a 0,490. Ou seja, a absorvância do padrão na concentração em que foi preparado, 0,001%. Agora está fácil. Vejam que agora nós temos o valor da absorvância da amostra, que já tinha sido dado na questão, 0,468, e acabamos de descobrir a absorvância do padrão na concentração em que foi preparado de acordo com o método farmacopeico, na concentração de 0,001%. Portanto, agora é só substituir na fórmula. Nós teremos então que o teor percentual vai ser igual a 0,468 dividido por 0,490 vezes 100. Efetuando os devidos cálculos, nós teremos que o teor percentual é igual a 95,51%. Verifique que o método farmacopeico diz que uma amostra nesse teste estaria aprovada em uma faixa de 98% a 102%. Portanto, 95,51% é um valor que está fora dessa faixa de aceitação. Portanto, nesse caso, este produto estaria reprovado num teste de teor e controle de qualidade. Muito obrigado.